E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue trabalhar com classes complexas dentro do Forms. No caso aqui eu tenho uma collection view com várias células e conforme eu clico nesses botões ele incrementa ou decrementa o meu contador. Vamos dar uma olhada aqui na página e navegar aqui no projeto para ver como que isso está funcionando agora. Esse, ah, esse projeto ele é bem simples, né? Então eu tenho aqui somente uma página, onde eu tenho um binding context para minha main view model, que é a view model dessa página. E eu tenho uma collection view, um item source, um data template, que é a minha célula. E aqui que está o problema. Eu coloquei dois botões para ilustrar as duas abordagens que as pessoas mais utilizam, que eu vejo aí nos grupos que eu participo, e não são abordagens muito que respeitam as boas práticas, vamos colocar assim. Então aqui eu tenho um botão de menos, que ele utiliza o code behind para disparar o command na view model, e esse outro botão aqui que ele utiliza o binding, só que ele faz uma referência para a página e pega o comando dessa página, que é o binding context. E por parâmetro ele passa o objeto, que no caso seria a minha model, que é o item. Opa, não é esse. Na minha main view model, a gente tem observable collection, os dois commands que aceitam o meu item e o método desses commands. A minha model, ela herda desse bindable object para ela ser a notify property changed, porque eu preciso de exibir a alteração dessa propriedade count aqui. Então, para isso eu coloquei ela um property changed. Bom, então, tendo visto o projeto, vamos falar dos problemas, né? O primeiro de todos aqui que a gente consegue ver é que a nossa model ela está poluída por esse objeto aqui, que é o bindable object, que ele implementa o onPropertyChanged. Vocês podem falar, mas poderia implementar o identifyPropertyChanged aqui e fazer em própria implementação, etc e tal. Ainda assim estaria poluído, porque eu não estaria mais apto a compartilhar essa, esse model com outros projetos, o que não é algo muito bom, né? Aqui dentro da minha view model, alguns ainda podem até falar, né, que essa abordagem aqui é a mais correta, porque eu estou usando command, binding, mvvm, etc. Só que eu estou colocando uma responsabilidade na view model da minha page de lidar com as interações dentro da célula. E isso não é legal. A responsabilidade é legal a gente dividir as responsabilidades. Então, a gente pode pensar assim, que dentro do MVVM, cada view tem uma view model, ou cada view pode ter uma view model. Então, a página ela é uma view, essa content page é uma view, esse stack layout é uma view, esse collection view é uma view e as células dentro desse data template aqui é uma view também. E eu posso ter uma view model para essa view aqui em específica, se isso fizer sentido, ok? Se isso daqui não tivesse esses commands, fosse apenas para exibir os dados, a gente poderia deixar como a galera normalmente faz, que é pegar a model aqui no Observable Collection e popular. Aqui no code behind, para o botão de menos, eu coloquei um breakpoint para a gente poder ver melhor o que eu estou querendo dizer, mas aqui a gente pega o binding context, que é a minha main view model, que é o binding context da página. Eu chamo aquele comando e passo o binding context desse botão. E o binding context desse botão, como ele está dentro da célula, é o nosso item. Para comprovar isso, vamos debugar aqui e ver o que acontece.
Então, se eu apertar aqui no menos, ele vai parar aqui e o meu binding context aqui no caso é o meu app set item, ou seja, é a minha. Olhar aqui um pouco mais a fundo, né? Antes vamos gravar aqui o nosso template, o nosso botão. Ele está dentro de um stack layout, que está dentro de um grid, que está dentro da collection view. Então mantenho essa árvore na mente. Então é o meu button, meu binding context, como a gente já viu, é a minha model. Então vamos olhar o parent desse button, que é um stack layout, o binding context ainda é a model. O parent desse stack layout é um grid e o binding context dele também é a model. E o parent desse grid, ele é o collection view. E o binding context deste collection view, aí sim é a minha model. Então, vocês podem ver que a gente tem duas view models dentro dessa página. Uma main view model, que é a da tela, e uma view model da minha coleção, que seria a minha model. E nessa implementação, que é a mais comum de se utilizar, o que acontece? A view model da página tem a responsabilidade de lidar com as ações dentro da célula. E isso não é muito bacana, porque você polui a sua main view model com coisas que ela não deveria fazer e, consequentemente, você vai acabar poluindo a sua model também. Ou tendo que, sei lá, fazer outros malabarismos para atingir o resultado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai corrigir esse problema. Então, eu vou criar aqui uma item view model, que vai ser a minha view model desse item. E vou criar aqui um construtor para ela. O que a gente vai passar nesse construtor é a nossa model. E a gente vai precisar aqui de um objeto que vai ser esse item também. Então, aí, opa, objeto recebe item. Então, esse é o primeiro passo. Então, dentro da nossa view model de coleção, a gente sempre vai receber a nossa model via parâmetro no construtor. Ok, vamos voltar aqui para a página. A gente tem as informações de nome, de ID e o count. Então, são as três propriedades que a gente está usando. Como toda view model, a gente vai expandir essas propriedades. Ok? Nome, public int id, bj.id. E a gente também tem a propriedade count. Então, que é o meu int count. Então, beleza. Destrinchei aquelas propriedades aqui dentro da minha view model. Como agora eu tenho essa propriedade count aqui e ela é bindable property, por causa do meu base view model, eu posso vir aqui, eu posso deletar esse cara, eu posso fazer essa uma propriedade normal, uma propriedade count. Não vou precisar mais desse carinha. Então, beleza. O que está faltando aqui agora é a gente pegar os comandos, né? A gente vai precisar de usar aqui. Então, pegar esses comandos. Opa. Chamar aqui o using the Xamarin Forms. E até aí, beleza. Como a gente já está lidando com a nossa model, a gente não precisa mais de passar ela por parâmetro. Porque
Pelo simples fato de que a gente já sabe o item atrelado a essa viewModel ou a célula, por causa que ele está sendo passado pelo construtor. E aqui agora eu tenho simplesmente que colocar um count aqui, recebendo o resultado dessa variável, dessa alteração ali. Então, beleza, aparentemente a nossa viewModel está pronta. A gente vai trocar essa collection para ser uma collection de item viewModel. E obviamente aqui eu não posso adicionar diretamente. Então, para fins didáticos, eu vou chamar isso aqui de item. E a minha collection.add, ela não pode mais adicionar o item, ela vai adicionar uma nova item viewModel. E eu vou passar o item aqui por parâmetro. Opa, faltou um parênteses. Então, quando ele inicia, ele carrega do meu cliente aqueles valores. E daí eu estou criando new item viewModel, uma nova viewModel, passando o item por parâmetro. Tendo isso em mente, aqui dentro eu posso simplesmente apagar esse parâmetro, não vou precisar mais dele. Apagar todo esse Paranauê. Nesse botão aqui eu posso trocar o clicked por um command, só que esse vai ser remove command. Count, name, ID, como eu não troquei o nome das outras propriedades, não vai ter problema. Add command, remove command, beleza. No meu code behind também eu não vou precisar mais desse carinha aqui. Então vamos rodar para ver o que acontece. Se tudo der certo, a aplicação vai funcionar do mesmo jeito. Então, cliquei aqui, ele adiciona, cliquei aqui, ele reduz. Então, agora eu tenho essa funcionalidade em cada célula e está isolada da viewModel da minha página. Então, a viewModel da minha página simplesmente tem que lidar com o que realmente é de responsabilidade da página, dos controles da página. Que no caso ali é simplesmente a Observable, a Collection View. E aí sim, dentro da minha Collection View, dentro das minhas células, eu vou ter uma viewModel para conseguir lidar com todas as ações que ela tem que tomar. Então, né, que eu poderia ter várias regras de negócio aqui, por exemplo, se o cara tiver que só pode colocar até 3 celulares, eu consigo fazer isso aqui, consigo mudar a cor, consigo, né, trabalhar muito mais e mais isolado uma coisa da outra, dividindo as responsabilidades, assim não fica muito poluído, facilita manutenção de código, por aí vai. Deixa eu ver se tem algo mais para falar, acho que não. Era isso, espero que tenha sido esclarecedor aí o vídeo e que vocês comecem a fazer uso das boas práticas. Então, valeu, gente.